Terminei a graduação. E agora? O que fazer? Para onde eu vou? Muito prazer. Meu nome é Jefferson, eu sou fisioterapeuta há 32 anos, docente há 28 e vim aqui apresentar para vocês fisioterapeutas iniciantes que estão saindo e começando no mercado de trabalho ou querem se reposicionar no mercado de trabalho, um caminho mais rápido para vocês conquistarem referência profissional, que é a maior dificuldade que nós temos quando saímos de uma graduação de fisioterapia. Então, vem comigo que eu vou te apresentar uma estratégia, um caminho assertivo, fruto da minha experiência prática profissional e da minha experiência na ciência, na docência, e com isso eu criei aqui um caminho para que vocês conquistem o mais rápido possível a referência profissional tão sonhada por todos nós quando nós saímos da graduação. Então vem comigo que eu vou te apresentar aqui na próxima tela, começando pela seguinte pergunta: terminei a graduação e agora como conquistar autonomia, referência e autoridade profissionais? Esse é o desafio de todo fisioterapeuta que termina a graduação. E o primeiro pensamento que você tem é: pós-graduação, vou fazer uma pós, beleza. Aí acha que pós-graduação vai resolver sua vida, né? Que é lato sensu, 340 horas, 360, 400 horas, então mais 2 anos, 1 ano e meio, ou depois de começar com mestrado, mais 2 anos, 3 anos, depois do doutorado, mais 4 anos, ou seja, é um caminho longo para você percorrer e conquistar a sua referência profissional. Entretanto, o que você precisa é pensar quanto tempo o mais rápido possível você precisa para começar a conquistar os seus pacientes. E aí você vai pensar no segundo momento sobre os cursos de extensão, aperfeiçoamento e agrupar cada vez mais técnicas e ficar cada vez mais tecnicista. Porém, quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de cair numa coisa chamada mais do mesmo. Por quê? A maioria dos cursos, sejam eles de extensão, aperfeiçoamento ou cursos lato sensu, eles estão muito focados na teoria, eles não estão focados na prática e na entrega de estratégias que sejam resolutivas, com procedimentos que vocês resolvam as coisas de maneira mais rápida e efetiva e duradoura. E o modelo é focado na desconexão fisiológica. Isso é fruto, é herança da medicina, que até hoje estuda anatomia no modelo do século XV, do século XVI, que é um cadáver estático, e nós somos profissionais do movimento, nós não somos profissionais da avaliação estática ali que o médico tem que fazer para operar, fazer cirurgia. Então, esse modelo de anatomia que a gente aprende é um modelo arcaico e não nos ajuda em nada. E aí você já se perguntou: somente o acúmulo de técnicas o tornará um profissional resolutivo, aquele profissional que soluciona problemas de forma imediata, rápida, definitiva e duradoura? Provavelmente você já fez essa pergunta, né? Só que, claro que não. O cara ou o profissional que acumula muitas técnicas, ele não vai ter essa capacidade, essa habilidade, essa competência. Então, não é nada disso. Acumular técnicas, estudar cada vez mais teorias não vai te ajudar. O que importa é você inovar, fazer diferente para conquistar resultados diferentes. E o que importa, na verdade, é você possuir um raciocínio clínico, fisiológico do corpo humano. O corpo como uma unidade funcional complexa e interconectada, onde você vai atuar com o menor número de técnicas e não com o maior número de técnicas, né? Então, menos é mais, menos o corpo responde, mais o corpo fica confuso. E isso eu aprendi na prática profissional. Para que você precisa então aprender menos e ser mais resolutivo? Para resolver problemas e entregar resultados. Se você não entrega resultados, não adianta você ter 1, 2, 3, 4, 5 lato sensu, mestrado, doutorado, não vai adiantar nada, porque se você não entregar os resultados, você não conquista a tua referência, naturalmente você não ganha autonomia e também não conquista a sua autoridade profissional. Então pense nisso.
A gente precisa entregar resultado. Se não entregar resultado, o paciente não vai te referenciar. Isso é uma máxima. Autonomia, referência e autoridade são os maiores desafios para o fisioterapeuta iniciante. E somente com essas conquistas você realizará os seus sonhos. O sonho, quem é que nunca sonhou em viajar para uma Capadócia lá, ou um país da Europa, ou de qualquer lugar do mundo, que seja um lugar onde você se divirta muito, ou então as cataratas do Iguaçu no Brasil, ou Niagara Falls lá no Canadá, na fronteira com o Norte América, onde eu já fui, tive a oportunidade. Sonhar em construir uma família, sonhar em conquistar esse lugar, né, de família, de filhos, isso é muito legal para a gente, mas a gente, se não tiver referência profissional, não produzir a sua renda, né, a sua independência financeira, você não consegue, por exemplo, realizar o sonho de conquistar e comprar um carro como esse, né, um SUV, que te leva a qualquer lugar do Brasil e alguns países também fora do Brasil, né, um apartamento ou uma casa confortável, que você possa ter aí um conforto para a tua família, para você ou para você, enfim. Não realizamos sonhos se nós não conquistarmos a nossa referência e a nossa autoridade profissional. Para realizar seus sonhos é preciso primeiro conquistar a referência. E como que eu conquisto essa referência profissional? Tomando a pílula da resolutividade, conforme no filme Matrix, que você tem que escolher aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Essa pílula possui uma matrix que gera habilidades e a competência em ser resolutivo e que você, por sua vez, levará a conquista, e que por sua vez vai te levar à conquista, a conquistar referência profissional de forma rápida. Esta pílula da resolutividade eu a denominei Matrix 5.5, a fisioterapia e a osteopatia que resolve, não é aquilo que você aprende para não resolver, é aquilo que resolve, né? Para que você torne-se, para te tornar resolutivo, aquele profissional que soluciona problemas de forma imediata, rápida e definitiva, assim como duradoura. Como ela funciona? Eu vou te explicar esse 5.5. Como que é? São 5 sistemas, onde o primeiro é o sistema neuroendócrino, o maestro do nosso corpo, nosso sistema nervoso central acoplado às substâncias neuroquímicas que produzem no nosso corpo, e a gente, com as mãos, a gente consegue regular esse sistema. O sistema víscero-autonômico, assim como o sistema nervoso central, muito conectado ao simpático, parasimpático e o nosso córtex insular, que por sua vez respondem no nosso corpo físico, e a osteopatia, por via toque suave, contínuo, lento, profundo, regula o sistema nervoso autônomo. O sistema vascular e linfático, que são altamente necessários para nutrir e drenar o nosso corpo, para que ele possa cicatrizar, e via as nossas técnicas manuais, ela vai funcionar exatamente nesse sistema, e a gente tem que estimular a regulação desse sistema. O sistema neuromusculoarticular, que é o foco da maioria dos profissionais, vocês precisam desmistificar, não é por aqui que começa, aqui é a periferia do problema e não a causa do problema. Nós vamos trabalhar bastante isso aqui. E o sistema facial, que é o grande maestro, a grande novidade das últimas pesquisas científicas, como que ele conecta tudo, é um sistema sensorial, é um sistema nervoso, é um sistema mecânico, enfim, pelo princípio da tensegridade, ele é o grande maestro que faz funcionar a transferência de tensão, a transferência de informação, a transferência vascular, ou seja, é um sistema viscoelástico que conecta tudo, que faz a gente funcionar de maneira regulada. Então, são 5 sistemas que vocês precisam aprender e reaprender e aprender novamente junto comigo, a gente vai junto. E as 5 estratégias? A primeira delas é aprender a avaliar pela anatomia viva, anatomia dinâmica, não aquela anatomia com aqueles testes ortopédicos que você fica decorando. Você não é ortopedista, não precisa aprender essas coisas como prioridade, apenas como um complemento. E a nossa anatomia viva é o que a gente vai aprender na Matrix 5.5. E
o grande diferencial também é aprender a identificar o eixo fisiológico de maior sofrimento. E eu estabeleci aqui 3 eixos que a gente vai ver mais à frente, que são os eixos que nós vamos avaliar as demandas de sofrimento e escolher por onde nós vamos começar o tratamento. Após essa identificação dos 3 eixos, a terceira estratégia são a osteopatia via interocepção ou propriocepção. As técnicas de osteopatia, elas têm esse caminho, ou é uma via interoceptiva ou é uma via proprioceptiva. Então, de acordo com o sofrimento do sistema ou dos sistemas do paciente, vou ensinar como vocês vão aprender a usar essas técnicas. A quarta estratégia é utilizar a fisioterapia com estratégia de força e função, ou seja, recrutamento neuromuscular, atividade funcional, para que o paciente faça uma nova plasticidade do movimento e, consequentemente, ele vai reaprender aquela atividade funcional. E o raciocínio clínico terapêutico, que a todo momento ele vai permear essas 4 estratégias anteriores, de modo que você vai aprender a utilizá-lo desde o início da avaliação até o momento da alta. Raciocínio clínico terapêutico que a gente não aprende na faculdade, a gente precisa aumentar cada vez mais a habilidade em reconhecer por onde a gente vai caminhar com esse raciocínio clínico e terapêutico. Portanto, são 5 estratégias associadas aos 5 sistemas. Daí nós temos a Matrix 5.5. Aqui está o raciocínio clínico, que tem um algoritmo no qual eu criei, depois da minha formação em neurociência, para entregar para vocês a relação de comportamento mental, emocional e físico que estão relacionados às queixas, e se nós vamos trabalhar o eixo neuromeníngeo, o eixo autonômico ou o eixo músculo-esquelético. Então isso a gente vai aprender para não ficar preso a essa história de querer estalar o paciente, achar que estalo é terapêutico. O estalo não corrige nada, o que corrige é o sistema nervoso. E a forma que você estimula é que vai dar de fato a resposta fisiológica para o sistema se regular. Como se dizia o fundador da osteopatia, o corpo se autorregula. Nosso estímulo é de autorregulagem, não de correção, botar vértebra no lugar. Essa história eu já estou de saco cheio disso. Botar vértebra no lugar. Tem vértebra fora do lugar. E a gente vai aprender por que não existe isso. Tá certo? Então esse é o algoritmo que é fundamental na Matrix. A fundamentação científica da Matrix, ela vem na literatura que está aqui vastíssima, desde lá do poder de cura do nervo vago, lá a medicina do amanhã, a neurociência, a epigenética, ou seja, aqui são as maiores referências que fundamentam a Matrix, principalmente produzida nos últimos 10 anos, e vocês vão ter um fundamento fisiológico, clínico dessas estruturas por meio dessa literatura. Aqui as novas descobertas, a conexão do intestino com o nosso sistema nervoso central e como ele faz a gente adoecer e como ele também ajuda a nós entendermos como que as dores da coluna vertebral, principalmente dor lombar, dor cervical, elas são sensibilizadas pelo mau funcionamento do intestino, e a osteopatia visceral vem ajudar a gente regular tudo isso. A Sociedade Internacional de Pesquisa da Face, ela é extraordinariamente um dos elementos que mais contribuiu para a evolução do nosso raciocínio clínico, a mudança de paradigma dos sistemas fisiológicos, como o sistema facial, ele é considerado um grande maestro dessa história toda. Então, aqui está um grande fundamento do nosso trabalho. A propriocepção e a interocepção hoje estão muito claras que elas são coisas diferentes. Dependendo de como você estimula, você vai chegar na ínsula. Dependendo de como você estimula, você vai chegar no córtex somatosensorial. E essas estruturas somatosensoriais, elas são relacionadas principalmente aos estímulos proprioceptivos, o thrust, por exemplo. E a ínsula ela é estimulada principalmente com o toque suave, o toque moderado, lento e profundo. Então a gente vai ver como que funciona a técnica, como a gente chega na ínsula e como a gente chega no córtex somatosensorial. A fundamentação prática diz respeito a quê? Eu sempre trabalhei com ensino, pesquisa, extensão e supervisão de estágio. Então, além da teoria que eu venho acumulando ao longo desses 32 anos, pela experiência prática e a ciência, também tem a experiência de pesquisa, extensão, supervisão, onde cuidar, aprender, reaprender e compartilhar com os meus pares sempre foi o que eu mais
gostei de fazer e continuo fazendo, e com isso já tive mais de 6 mil alunos, um conteúdo com mais de 45 mil atendimentos ao longo dessa trajetória. Então, é a junção da experiência prática com a pesquisa, com o ensino, com a extensão e a supervisão que gera os resultados que eu quero entregar para vocês serem resolutivos. Desde 1993, desde a minha iniciação científica, graduação, especializações, mestrado, doutorado e intercâmbio nos Estados Unidos, juntamente com ensino, pesquisa, extensão e supervisão, eu criei a Matrix 5.5, a fisioterapia e a osteopatia que resolvem. Portanto, eu agradeço por vocês estarem aqui até o final desse vídeo e nós temos que agora tomar uma decisão. Ou você vai querer ficar focado no modelo clássico das teorias lato sensu, que é o que você pode fazer geralmente no início, ou acumular técnicas, que é o que você também acaba querendo fazer um monte de curso, ou você fazer um curso que vai te dar uma prática profissional no qual você vai se tornar um profissional resolutivo. Guardem essa palavra, resolutivo. Resolutividade é a capacidade de entregar o resultado que o seu paciente deseja no curto espaço de tempo. E mais ainda, de forma duradoura, onde não vai haver a recidiva, ou seja, piorei de novo. Não, é para resolver. Então eu espero vocês na nossa formação Matrix 5.5, a fisioterapia e a osteopatia que resolvem. Até lá!